A gente está aqui hoje com a banca final, né, do TCC, Trabalho de Conclusão de Curso em Arquitetura e Urbanismo, da aluna Deise Guedes dos Santos, que tem como título o Diálogo entre Patrimônio e Sustentabilidade, o caso do antigo Fórum Afonso Campos, em Campina Grande, Paraíba. Antes de tudo, eu quero agradecer, de verdade, a disponibilidade, o apoio da Cainara dos Anjos, né? A professora Cainara, aí um aperto danado no final do ano, mas está aqui com a gente para contribuir nessa banca, e também do arquiteto e doutorando Ivanilson Pereira, que está nessa maratona de bancas junto conosco aqui hoje. Obrigada, pessoal, de verdade, pelo apoio, porque a gente sabe como é difícil montar uma banca e compatibilizar todos os horários, né? E, bom, agora eu passo a palavra para a Deise apresentar o trabalho dela, tá certo? Com 20 minutos, Deise. Obrigada, Caqui. Boa tarde para todo mundo. Como o Caqui comentou, o trabalho que eu trouxe é o diálogo entre o patrimônio e a sustentabilidade, sendo aplicado no caso do antigo Foro Afonso Campos, aqui em Campina Grande, na Paraíba. O trabalho é estruturado em introdução, metodologia, aqui na apresentação, um breve comentário em relação ao aporte, análise em relação à obra, que nesse caso é feita pela anamnese, diagnóstico através de feeds e mapas de danos, e por fim eu trago as propostas, que seriam as diretrizes projetuais em relação à intervenção nesse patrimônio, considerações finais e as referências. O objeto de estudo do trabalho, como o título sugere, é o edifício patrimonial do antigo Foro Afonso Campos, localizado no centro. Meu objetivo geral aqui seria gerar condutas, diretrizes à intervenção nesse patrimônio edificado, que está com previsão de intervenção nesses próximos anos, mas sobre um olhar refletido em relação à dinâmica da sustentabilidade e o patrimônio. De objetivos gerais, são três que se coincidem com as etapas do projeto, do trabalho, desculpa. Que primeiro seria realizar a anamnese da obra, né, a análise. Em segundo, o diagnóstico com os feeds e as mapas de danos, para identificar os danos, os problemas e as localidades deles. E em terceiro, seria realizar essas diretrizes de condutas projetuais. Justifica-se, em primeiro lugar, pelo meu vínculo emocional com essa tipologia de projeto, o fórum em si. Em segundo, a necessidade de construção de debates e aporte projetual envolvendo essa relação entre patrimônio e sustentabilidade. E em terceiro, pelo ineditismo de se abordar análises metodológicas do fórum na Universidade Federal de Campina Grande. A metodologia é a pesquisa de natureza propositiva, classificada como analítica, e apresenta métodos e procedimentos metodológicos variados a cada etapa. Então, inicialmente, a análise ela utiliza esse método de Afonso, através dos estudos de anamnese. Em segundo, com a produção de feeds e mapas de danos, seria a metodologia conjunta de Winchester e de Tinoco. E em terceiro, seria a metodologia do RIBA, em que ele traz temas e sugestões de diretrizes justamente aplicadas à causa da sustentabilidade em projetos de arquitetura, tanto de intervenção como projetos do zero. Aporte teórico. Vou citar brevemente aqui, mas basicamente a teoria estudada e aplicada para esse trabalho foi organizada em 4 temas, nesse caso, palavras-chave. Em primeiro lugar, seria o projeto arquitetônico, segundo, conservação arquitetônica, intervenção no patrimônio edificado e a sustentabilidade, basicamente para entender e ver os pormenores para a aplicação desse diálogo entre a conservação e a sustentabilidade. E aí, basicamente, o que se diz é que essas duas causas, hoje em dia, cada vez mais, vem se observando a tendência de se unirem em resposta tanto aos problemas em relação à conservação dos patrimônios urbanos, arquitetônicos, e a questão da causa da sustentabilidade em relação aos problemas climáticos, econômicos e sociais. Aqui começa as análises da obra, né, a anamnese.
No geral, a obra ela foi inaugurada em 1968, aqui em Campina Grande, em comemoração aos 100 anos da cidade, e foi um projeto elaborado pelo arquiteto pernambucano Tertuliano Dionísio. A localização mais em específico, ela se localiza na Avenida Marechal Floriano Peixoto, uma das principais avenidas da cidade, e fica próximo ao posto de saúde do centro. A dimensão normativa, ela nos diz que o edifício se localiza-se na Zona Especial de Paisagem Histórica e Cultural da cidade, como o mapa mostra, se localiza-se bem no centro dessa zona. Então, a didática principal seria preservar. A dimensão normativa também nos traz a questão da legislação patrimonial e ambiental, que basicamente foram identificados decretos e leis principais. Em primeiro lugar, seria o decreto de 2004, em que declara a proteção histórica, artística, ambiental e natural da delimitação da zona central de iniciação da cidade, né, que seria o centro histórico daqui. Em segundo, seria a Lei 3.721, a mais importante, que eu diria, dentre essas três, que ela dita que é obrigatória a preservação da forma arquitetônica, volumetria, principalmente a questão das fachadas, de todos os patrimônios localizados dentro desse centro histórico, dessa zona de preservação. E, por último, o decreto 33.816, que ele delimita duas áreas, né? A zona de preservação rigorosa e a zona de preservação de entorno, na qual o prédio em si se localiza na zona de preservação rigorosa. Ou seja, intervenções mínimas, e essas intervenções, obrigatoriamente, têm que ser no espaço interno da edificação. A legislação ambiental não trouxe muitas especificações, elas apenas redirecionaram para essas legislações patrimoniais e reforçaram a necessidade de preservar o edifício. De dimensão histórica. O fórum, como eu citei anteriormente, ele foi inaugurado em 1968, mas a sua construção começou mais ou menos em 1962. Foi um edifício construído para a comemoração dos 100 anos da cidade de Campina Grande, e ele foi construído nesse espírito de atualização da cidade que os anos 60 tinha, justamente pelas influências das ideias de Juscelino Kubitschek, de que o país deveria se desenvolver e se atualizar, e uma dessas formas de se mostrar que conseguiu se desenvolver e era uma cidade, um estado, um país para frente, seria essas reformas estéticas das cidades. E esse fórum, o edifício do fórum, é um exemplo vivo, físico, desse espírito. O personagem principal, nesse caso, seria o próprio arquiteto Tertuliano de Dionísio, arquiteto formado na Escola de Belas Artes de Pernambuco e integrou a terceira geração dos arquitetos modernistas daqui do Nordeste. Como a apresentação ela é um tempo mais limitado, eu trouxe apenas os principais aspectos de cada dimensão. No caso da dimensão espacial, seria a questão da legibilidade, traduzida pelos marcos visuais, os pontos nodais e os caminhos e conexões. Como o mapa mostra, o fórum ele está inserido num lugar privilegiado e de certo protagonismo em relação à cidade. Pode-se ver que a malha ao redor do edifício ela é bem fluida e com alta conectividade, principalmente porque a principal avenida passa por frente do edifício. É uma avenida que corta toda a cidade, então isso traz conectividade não só na escala do bairro, mas também na escala do município em si. O prédio se localiza-se ao entorno de vários marcos visuais e pontos nodais, o que valoriza a edificação, a localização dele, e o edifício em si também ele é configurado como marco visual, por ter uma certa importância e um destaque nesse meio. O bairro, né, do centro histórico, ele é majoritariamente de estética, arte e decor, e o edifício em si ele é modernista, então ele tem esse destaque. Essa configuração desses marcos, desses pontos nordais se localizarem exatamente no centro, devido à questão histórica da cidade. O centro foi o bairro principal
na questão da economia, do início da cidade e das transformações delas. Então, a maioria do investimento econômico e até a questão social mais forte, as interações sociais, se localizam aí justamente por causa disso. Eu trouxe também a questão dos condicionantes, né, muito importante. Como se pode ver na inserção do edifício, as fachadas principais estão viradas justamente para o melhor lado, para a captação da ventilação, e as menores fachadas estão justamente no nascer e no pôr do sol, o que isso foi feito propositalmente, né, justamente para a menor área da fachada receber insolação e a maior fachada receber ventilação, para criar e melhorar a questão do conforto térmico interno. A admissão espacial interna. O edifício ele tem 6 pavimentos, subsolo, térreo, pavimento 1, 2, 3, e casa de máquinas, como vou passando aqui, vocês podem observar. Basicamente, em todo o pavimento tem a questão do core, circulação e as zonas de trabalho, que nesse caso são as salas, né? Como foi um edifício inaugurado para ser o fórum, então ele apresenta várias salas de trabalho e estações. E uma coisa que é destaque nesse edifício em relação ao outro é a questão que no pavimento 3 ele tem a instalação de um auditório, o que é meio diferenciado aqui na cidade, porque geralmente os auditórios ficam na planta térrea. A dimensão tectônica. O volume ele é estruturado em formato de planta livre, em sistema convencional de vigas e pilares de concreto. É uma característica do estilo moderno em si, o bastante uso de concreto e panos de vidro. Não consegui encontrar documentos oficiais que ditem a questão da estrutura, mas pelas análises em planta, pode-se observar que ele tem uma malha estrutural de 6,5 por 6,5, que é característico dos arquitetos modernos e também de Tertuliano Dionísio. A dimensão formal. O prédio tem linguagem formal moderna, então ele preza por formas simples e puras, que priorizam o funcionalismo e o racionalismo dos materiais do programa do prédio, as funções e necessidades dele que é necessitada. Então, bastante introdução de panos de vidro, uso de concreto, justamente para fazer o jogo de cheios e vazios, que é característico do estilo moderno. A dimensão funcional. Como eu estou inteiramente, por ele estar inserido nesse meio urbano, ele tem um certo papel de protagonismo na paisagem, tanto na escala do entorno da cidade, do bairro, como da cidade. Então, ele é um edifício que protagonizou a maioria das transformações históricas e sociais da cidade. Então, ele tem grande importância no papel físico como cultural de Campina Grande. A dimensão da conservação. Notou-se certa carência em relação a medidas protetivas ao prédio. Ele é protegido, sim, mas não tem nenhuma norma, nenhum decreto que cite ele como um patrimônio por ser um elemento único. Ele ser protegido por ser o primeiro fórum da cidade. Ele é apenas protegido porque ele está inserido dentro do perímetro da cidade histórica de Campina Grande. Sim, e nota-se também a questão da despajagem do prédio, falta de investimentos para a preservação dele também. A segunda parte que eu trago é a questão de diagnóstico, que seria as FIDs, os mapas de danos. Como vai ser observado, a maior parte dos problemas de dano são físicos e químicos e antrópicos. Ou seja, a maior parte dos problemas é questão de falta de manutenção e vandalismo por parte humana, né? E a maior parte da deterioração, ela se localiza exatamente na questão dos revestimentos das paredes, em 38%, justamente por sua posição de vulnerabilidade em questão de acesso desses vândalos e pela questão dos intempéries também. No geral, foram produzidos 5 FIDs, só consegui tratar os danos em relação ao espaço externo, não consegui acesso ao espaço interno do edifício. Então, a primeira FID nos traz a fachada frontal, em que foram identificados 8 tipos de danos: alteração cromática, descolamento, lacuna, interferência de elementos não pertencentes ao edifício, vandalismo por meio de pichação, perda de material e presença de vegetação nas fachadas.
A fachada lateral direita foi identificado também pichação, umidade descendente, lacuna e alteração cromática. A maioria dos danos se repetem em todas as fachadas, inclusive na coberta. A terceira FID, que seria a fachada dos fundos, traz os problemas de lacuna, presença de vegetação, umidade descendente e alteração cromática. E a outra fachada é a que menos tem danos, porém é a que menos tem área exposta para esses danos poderem acontecer. A coberta, ela apresenta crosta negra, interferência de elementos não pertencentes a eles, colonização biológica e umidade descendente. A tabela resumo aqui em relação à conservação nos dita que a preservação está em situação péssima, ruim. Todos os meios analisados nos mostram que a conservação não é priorizada no local e o edifício está bastante defasado. E em gráfico pode-se ver que realmente a maior parte, o elemento que é mais deteriorizado é o revestimento das paredes, justamente pela vulnerabilidade de acesso dos intempéries e dos vândalos. Por fim, trago o desenvolvimento propositivo, né, as diretrizes. No geral, a metodologia nos diz que temos 10 temas. Todos os temas que eu vou apresentar aqui são importantes de serem abordados em projetos sustentáveis. Porém, alguns podem ser priorizados. E nesse projeto em específico para o fórum, eu priorizei 3, que seria o futuro e a responsabilidade global, energia e CO2, e a questão da comunidade. A diretriz principal em relação ao futuro e a responsabilidade global. Eu trago a construção circular, que é um dos métodos mais utilizados em relação à sustentabilidade aplicada em arquitetura. E aí, a própria reutilização do edifício para novas funções na cidade já se identifica como uma construção circular, o que é bastante positivo, tanto para a questão da preservação, edifícios mais utilizados são edifícios mais vistos viram lugares com experiências para as pessoas, experiências sociais. Então, esse apego faz com que as pessoas queiram preservar mais o edifício pela questão do apego do lugar. Então, essa utilização, essa circulação circular e aplicada é bastante benéfica ao edifício do fórum. Em questão da energia e CO2, eu trouxe de diretriz a questão do carbono zero, né? Então, instalação de sistemas de captação e utilização de energia sustentável. Nesse caso aqui, ela seria uma diretriz que conversaria bastante em relação à resiliência passiva e o meio ambiente. A maioria das diretrizes conversam com as outras e se conectam, justamente porque projetos sustentáveis são projetos integrais. Então, um detalhe aqui, uma diretriz aqui conversa com a outra para um melhor projeto. O outro, que seria a questão da comunidade, eu sugeri a questão do design passivo. Então, as comunidades conseguissem participar mais das decisões desse prédio seria interessante, justamente para criar a questão emotiva e também conscientização de como o prédio está atualmente, como ele pode melhorar. Isso não é um benefício só para a comunidade, para a cidade, mas também para a própria startup. Nesses próximos anos é previsto um projeto de intervenção por meio do Parque Tecnológico para a instalação de uma hub startup. Então, seria interessante também para a startup ter essa aproximação da população, tanto para eles terem a consciência de que essa startup está sendo instalada ali, mas também para eles poderem fazer a análise do perfil das pessoas dali, do cliente, dos possíveis clientes deles. Então, seria benéfico para todos, né? A população daqui e a startup. Minhas considerações finais. O edifício ele tem um papel essencial na cidade, na paisagem urbana, e também como um elemento identitário na história da cidade. Sua preservação é muito importante, porém, no momento como é mostrado, está defasado. Ele não está sendo preservado, não está sendo investido nele para essa preservação, o que é uma perda para a cidade. É uma perda identitária ao local. E aí, esse projeto ele se faz importante justamente para a iniciativa desses debates de sustentabilidade e conservação na escala local de Campina Grande. Por mais que seja um debate que vem crescendo mundialmente, é sempre interessante trazer isso às escalas mais locais,
porque como um dos lemas que é esse dito, né, na comunidade de projetos sustentáveis é que ações locais interferem muito na situação da escala global. Aqui eu trago as referências e eu agradeço pela atenção até aqui. Muito obrigada. Daisy, você não vai querer passar o vídeo? Ah, professora, o vídeo não foi possível, teve uns probleminhas técnicos. Não? Perdão, Tá gente, bom. mas depois eu Então, posso passar o vídeo em e-mail. ela tinha pedido um tempinho para passar um vídeo que ela ia montar com as imagens do drone que foi feito. Mas tudo bem. Obrigada, Deise. Bom, então, eu dando continuidade, né, aos trâmites, eu vou abrir para o Ivanilson apresentar as colocações dele. Deise, anota tudo, tá bom? Tá. Vamos lá. Então, primeiramente, bom dia, né? Eu também, mais uma vez, queria começar agradecendo o convite da Deise e da Caqui pela participação nessa banca. Mais uma vez falando também, né, que para mim é muito satisfatório, né, voltar nessa função de avaliador para essa instituição, né, a qual eu tive contato muitas vezes com pessoas que estão agora defendendo o TCC como a Deise, a qual eu tive contato na graduação também. E no caso dela também é um prazer muito grande, até pelo próprio tema, né? Porque vocês todos sabem, mas minha primeira pesquisa na graduação, enquanto ainda PIVIC, né, voluntário, foi sobre Tertuliano Dionísio, né? Então, a gente começou a ter esse trabalho bem importante, né? Que havia sido já um pouco mapeado em trabalhos anteriores, como o do professor Fulvio no mestrado e da Adriana, da UFPB, mas eram trabalhos ainda muito gerais, né? Não tinha esse foco específico para estudar um determinado personagem. E aí a gente, pelo Grupal, junto com a Caqui, a gente teve essa iniciativa de começar a aprofundar sobre essa produção, e é muito bom ver essa pesquisa, né, a gente sempre coloca como considerações finais da pesquisa, né, que espera-se que ela acabe desenvolvendo novos produtos, que objetos possam ser melhor explorados. E é muito interessante ver que o trabalho da DESE justamente cumpre esse papel, né? Ele começa a se aprofundar em objetos dentro dessa pesquisa, como é o caso do fórum, do antigo Fórum Afonso Campos, que é uma obra de Tertuliano e que abre essa margem para começar a aprofundar essas pesquisas. Então, agradeço o convite e para mim foi muito importante, né, dar essa contribuição aqui com vocês. Eu vou disponibilizar, tanto para você quanto para cá aqui, o arquivo geral que eu fiz as observações como um todo, mas aqui na banca, né, com esse papel que a gente tem de passar algumas coisas, eu vou comentar, assim, no geral, algumas observações mais resumidas, e questões mais de levantamento que eu vou pondo, mas que vocês vão poder depois ir aprofundando um pouco melhor. Inicialmente também, parabenizar pela coragem, né, de conseguir fazer esse trabalho, até quando eu li seu trabalho, pela até sua dificuldade de ter acesso ao edifício, né, de ter essas fontes. Então, você ter essa resiliência de conseguir concluir o seu trabalho, mesmo com as limitações de acesso aos materiais, que a gente sempre enfrenta, né, em qualquer pesquisa. Então, a gente sempre tem essa dificuldade de acesso de projeto, de acesso ao edifício, mas mesmo assim você conseguiu contornar essa situação através, né, como que aqui falou, de levantamento de drone para ver a cobertura, que isso era uma análise inédita que poderia ser feita, né, que a gente não tinha esse dado ainda. Então, por mais que tenha essas lacunas na análise, ela consegue suprir com esses materiais, inclusive apoiado em pesquisas já realizadas, né, não só minha, mas também como a da aluna lá da Facesa, que também fez um trabalho de intervenção nesse edifício, um trabalho de conclusão de curso. Então, enfim, né, sem mais delongas, eu vou começar aqui. É, o primeiro ponto que eu queria destacar, antes de entrar no conteúdo em si, é no ponto de diagramação, que eu trabalho muito com isso, eu acabo sendo um pouco chato, né? Tem coisas assim que eu vejo que
que no seu caso como um todo, foi uma questão que me chamou a atenção e no meu ponto de vista prejudicou muito, que foi esse espaçamento que você deu acessível entre os parágrafos. Eu achei que quebrou muito o ritmo da leitura, sabe? Então, eu acho que ver isso na diagramação para que esses parágrafos eles fiquem mais próximos, porque ficou muito excessivo, e isso prejudicou um pouco, porque acabou que ficou algumas frases soltas nos textos, e essas frases que a gente chama de frase viúva, né? Acaba ficando meio soltas as palavras. Tem alguns pontos que eu marquei para você ver também, que acabou repetindo o parágrafo, né? O texto estava do jeito lá, quando foi começar na outra linha, estava repetindo o mesmo texto. E aí, eu sei que essas questões é mais de diagramação, quando a gente vai passar o conteúdo para o programa, ele acaba tendo essas desconfigurações. Mas aí é só mais para você corrigir isso, porque isso deixa a leitura mais fluida, porque o seu texto, ele tá os parágrafos harmoniosos, eles estão os tamanhos bons, né? Mas eles acabaram ficando muito quebrados. Então, acho que você revisar isso, de juntar mais, e vai até ser melhor, porque vai sintetizar mais, vai ficar conteúdo menos extenso, né? Vai ficar mais sintético. E o que não é uma coisa ruim, né? É uma coisa muito positiva. Mas falando disso, na introdução, a gente sempre está batendo muito sobre isso dos objetivos, né? Porque isso é um assunto que é o que discerne, é o que direciona o trabalho como um todo. E no seu caso aqui, aconteceu uma coisa muito parecida com o que a gente estava comentando no trabalho do Rodano na mesa passada, que é os objetivos específicos, evitar deles ficar muito sobreposto com o objetivo geral. E no seu terceiro objetivo específico, você coloca assim: realizar conjunto de condutas projetuais, sendo que o seu objetivo geral está quase escrito da mesma forma, né? Você coloca que o objetivo geral é gerar condutas à intervenção no patrimônio. Então, é só você ter esse cuidado de redigir com outras palavras para que não fique tão semelhante com o objetivo geral. E como o seu trabalho ele tem esse viés no final de dialogar com a sustentabilidade, eu acho que isso pode ser algo que pode entrar aí nesse terceiro objetivo específico, mostrar como você atingiu isso nesse objetivo específico. E aí fica mais distanciado do objetivo geral como um todo. Isso é importante. Uma observação que eu coloquei pontualmente foi que, como no seu trabalho você não colocou a lista de siglas, e está tudo bem, não é um elemento obrigatório. Mas quando você não faz isso, você tem que sempre ter cuidado para quando você for citar uma sigla pela primeira vez, ela sempre vem com a descrição. Então, eu marquei os casos em que às vezes aparece uma sigla, e aí, como não tem a lista, você tem que sempre ter cuidado. Quando aparece pela primeira vez, colocar por extenso que está falando daquela sigla, porque às vezes as pessoas não têm essa noção do que está querendo falar. Então, ou você faz isso, né, ou coloca por extenso, ou adota a lista de siglas lá no começo, junto com a lista de figuras, que aí já otimiza o seu trabalho, né, de não ficar tendo que corrigir tudo. Na metodologia, que é essa primeira parte aqui, eu anotei também uma questão que você até descreveu no seu texto, né, que você falou que para as pessoas não ter cuidado para não confundir o que você chama de etapa, porque você tem duas etapas que usam o mesmo nome, né? A segunda etapa do diagnóstico e o diagnóstico em si, que é aquela etapa de caracterização. E aí você pode, para não ficar essa confusão de nome, você pode definir, né, como procedimento metodológico, que é aquelas etapas X e Y, e quando você chegar naquela fase da anamnese, você fala que o diagnóstico ali ele é uma variação da caracterização, e não ficar confundindo tudo com a etapa 1, etapa 2. Então, é só questão de terminologia. Uma outra atenção que eu ia dar também é na redação do texto, só tomar alguns cuidados com o uso da primeira pessoa do singular ou do plural. Porque nesse formato de texto a gente tem que evitar um pouco. Então, quando algumas vezes eu já fui marcando para ajudar você a identificar. Porque às vezes a gente, no costume de escrever, acaba colocando, né? Então, eu fiz assim, eu indico assim. Então, evitar sempre usar esses termos na primeira pessoa para deixar o texto mais imparcial na terceira pessoa.
Então, ter essa revisão textual é importante porque apareceram algumas vezes essas terminologias. É, deixa eu ir passando aqui. Outro recurso que eu notei que acabou sendo muito recorrente é o seguinte: quando acontecer de você trabalhar com as citações entre aspas, sempre colocar a fonte com a página, porque se você for usar a citação indireta, né, você pode pôr, por exemplo, só Afonso 2019, tudo bem, e aí você coloca o texto destrinchando, mas com suas palavras. Mas aconteceu vários casos que você usou a descrição literal e aí ficou sem as páginas, e aí eu fui anotando todas elas também, porque isso é importante colocar, porque quando você faz direto, é uma transcrição direta, e aí isso, se você não põe a página, já gera um problema para que aquele autor, quando for consultar o seu trabalho, vê que não está citado daquela forma. Então, ver se você usou direto ou indireto, só para ter esse cuidado de quando ou não colocar a página nessas citações, porque aconteceram também algumas vezes. Deixa eu continuando aqui. Fechando essa parte da introdução, da metodologia que você fez, eu fiz também alguns comentários na dimensão da conservação, porque é o seguinte, você colocou que a dimensão da conservação do objeto, ela já é a fase analítica conclusiva. Na verdade, eu até grifei aqui para a gente repensar, porque, na verdade, essa dimensão, ela a priori, ela vai dar um panorama para você fazer o seu diagnóstico, mas ela não vai já gerar uma conclusão sobre a análise daquele bem. Eu até comentei na do Rodolfo sobre isso. Você deixar claro também que a sua análise é uma análise visual, porque isso não vai abrir margem para as pessoas poderem achar, mas ela não fez ensaio, ela não fez testes práticos. Mas tudo bem, o seu trabalho não se propôs a isso, mas você tem que deixar claro na metodologia que você fez, usou Tinoco, mas utilizou a partir da análise visual dos danos. E isso é importante, e não evitar usar esse termo que é uma análise conclusiva, porque a conclusão como um todo, a gente só vai conseguir obter bem mais para frente quando a gente tiver realmente ensaios práticos sobre aqueles danos. E, e você até escreve num parágrafo na página que é aqui, 44, que você diz, né? É, vale destacar que a etapa 2, que eu vou trabalhar o diagnóstico, é diferente da dimensão da conservação. Na verdade, eu até discordo um pouco, assim, porque eu acho que não é que seja diferente, é que você está trabalhando sobre aprofundamentos diferentes. Na dimensão da conservação, você deu aquele análise geral, e na dimensão do diagnóstico, você aprofundou a análise dos danos. Então, eu acho que acaba sendo a mesma coisa, só que você vai aprofundar um pouco mais sobre o diagnóstico através das FIBs. Então, talvez essa sua preocupação que você estava tendo de que, vão confundir a etapa 2 do diagnóstico com a dimensão da conservação. Eu acho que não é que seja coisa diferente, é mais isso, são aprofundamentos que são diferentes. E só para finalizar essa parte, você fala assim que uma preocupação do teu trabalho é que, por não ser da sua, como é que você usou o termo? Deixa eu ver. Por não ser sua, é na página 45. Meio que por você não ter, vai ser tudo muito dedutivo, porque você não tem a possibilidade de acessar essas coisas. Mas eu acho que quando você assumir que é uma análise visual, isso está tudo bem, não tem problema nenhum, não vai desmerecer sua análise nem um pouco, porque por ser uma etapa ainda preliminar, esse estudo ele tem esse caráter mesmo de apresentar algumas deduções. E como você, enquanto aluno de arquitetura, né, o TCC nessa área, você tem competência sim de ter essa análise, mesmo que você não seja um especialista, não seja uma técnica da área. Mas eu acho que você sim tem esse papel de se colocar no papel de que, eu posso analisar sobre esse ponto de vista. Claro, eu não sou um especialista nisso, mas eu tenho esse entendimento de, de abrir essa possibilidade de análise para outros trabalhos. Deixa eu ver aqui. Quando você começa o aporte teórico, eu marquei algumas questões também, porque eu senti algumas,
alguns casos foi algumas ausências, mas em alguns outros casos foi algumas falhas em alguns conceitos, em algumas definições, que eu acho que é importante a gente só ter cuidado, porque esse trabalho, como o Kaki falou, né, ele vai ser propagado, ele vai ser distribuído, e aí se a gente não tomar alguns cuidados, eles acabam indo com algumas coisinhas. Então, por exemplo, quando você for definir conservação física, que eu vi que, eu até anotei algumas coisas para lhe ajudar, já é entendendo melhor, não criar definições diferentes, porque você, por exemplo, não criar essa confusão do que é reutilização, do que é consolidação, do que é reforma. Então, tem que ter muito cuidado nessas definições, porque isso acaba que é um erro que as pessoas vão propagando cada vez mais. E eu acho que o seu trabalho, como tem esse viés de diretrizes, é bom sempre isso aqui estar bem amarradinho do que é cada conceituação, porque é interessante você fazer isso das palavras-chave direcional o referencial, e o seu ficou interessante porque ficou bem conciso, mas pelo fato de estar bem sintético, você ter essa preocupação em deixar bem amarradinho cada conceituação. Inclusive, quando você trabalha a questão de sustentabilidade, que vai trabalhar com agenda 2030, eu senti até a falta também de você fazer menção à própria ODS, né? Que a gente tem uma ODS específica para isso, que é aquela ODS 11, que é para cidade e comunidades sustentáveis, que tem justamente um item específico focado em proteger o patrimônio cultural e o natural mundial. Então, acho que já que você se dispôs a trabalhar com essa temática, eu acho que é importante só mencionar esse link com essa ODS, já que você, inclusive, traz a discussão aqui que a Unesco apresenta para a sustentabilidade. Eu acho que, para a discussão atual, é muito importante fazer esse link. Deixa eu ir passando aqui algumas coisas. Só citando um exemplo, quando você trabalha a noção de patrimônio e projeto arquitetônico, né? E aí você usa para conceituar patrimônio a Constituição Federal. Eu acho um pouco amplo e um pouco arriscado ir por esse caminho, porque a Constituição, ela vai dizer o quê? Ela vai definir o que é o patrimônio cultural brasileiro. Então, ele vai dizer, é as obras de arte, a manifestação cultural, são as paisagens, os sítios, tal. Mas eu acho que existem autores mais específicos que você pode usar para definir o que é patrimônio. E aí, claro, você pode utilizar a Constituição, mas não como o aporte principal para a definição, mas você pode usar só para explicar o que é que a Constituição entende como patrimônio. Mas aí, esse item específico, eu achei que dá para trabalhar mais autores para definir o que é patrimônio e projeto arquitetônico. Dá para pegar aqui, pode lhe ajudar bastante nisso, porque a gente trabalha muito com essa área. Nada de conservação eu já comentei, né? Ter esse cuidado trabalhar esses termos, reconstrução, reutilização, reforma, para não gerar confusão. Nas cartas patrimoniais, que é o seu último tópico de intervenção, você cita três cartas principais, Atenas, Veneza e Burra, mas no seu texto você só trabalhou duas, né? Atenas e Veneza, então eu coloquei aqui que faltou falar sobre a carta de Burra, porque você citou que essas três são importantes para o seu trabalho, aí eu acho que ficou faltando só mencionar essa última. Deixa eu ver. No, no, Na sustentabilidade, como é o guarda-chuva assim do seu trabalho, né, que você quer trazer esse diálogo com o patrimônio, eu botei também uma observação, porque você fala muito sobre a questão de carbono, de energia e de resíduos, né, da parte de poluição por detritos. Mas eu acho que tem um viés de sustentabilidade muito importante que pode fazer esse tripé, que é o econômico e o social. Por quê? Porque você pode justificar a viabilidade econômica em se manter essas estruturas. Porque imagine só, o custo que é necessário você ter que demolir um prédio como esse, fazer uma nova obra, e às vezes essas novas obras, elas nem têm a mesma qualidade projetual, de materiais, do que o prédio que já existia. Então, eu acho que trabalhar com esse tripé, junto com o ambiental, o econômico e o social, eu acho que incorpora o seu texto e dá essa justificativa mais forte de por que a sustentabilidade está tão envolvida com o patrimônio. Porque as pessoas têm muito essa visão de trabalhar a sustentabilidade sobre o aspecto ambiental.
E não é só isso, né? Existem outras esferas muito importantes que a gente tem que enquanto arquitetos e urbanistas, enfocar também para justificar esse patrimônio. Pronto. Passando dessa parte inicial, eu vou abordar agora mais rápido sobre as dimensões em si, né? A análise das dimensões. É, eu fiz dois tipos de observações nessa parte: questões gráficas e questões de texto. Eu vou comentando assim um pouco sobre cada. Nas gráficas, eu fui colocando nos mapas, você vai vendo. Mas, por exemplo, às vezes aconteceu da legenda, ela não tá com a mesma representação do mapa. Então, por exemplo, quando você vai mostrar o fórum está de uma cor no mapa e na legenda está de outra. Às vezes a avenida está pintada de um jeito e na legenda de outro. Então, às vezes até na própria diagramação, na correria para acabar, acaba passando batido isso. Mas os que eu fui conseguindo identificar, eu já fui marcando para lhe ajudar. É, e também eu senti muita dificuldade quando você trabalha com os fundos muito escuros, principalmente quando tem as plantas baixas. Eu acho que tem duas opções. Ou você pode manter, mas usar os traços dos desenhos em branco para dar mais contraste, porque ficou preto sobre o cinza, e aí ficou bem difícil de ver. Ou você tira o fundo cinza e deixa o desenho preto, né? Eu acho que isso vai dar mais clareza para o desenho. Eu acho que o fundo cinza escuro ele ficou muito forte. E isso ficou muito nas plantas baixas. E todas elas ficou esse contraste um pouco reduzido. Isso prejudica um pouco até a leitura. É, na dimensão, deixa eu ver o que é aqui. Não, é na página 101, eu acho que é a sua dimensão normativa ainda. É. Na dimensão normativa, você citou as taxas do código, mas eu senti falta de você contrapor isso com os dados do edifício, porque você falou, né? A área construída máxima, a taxa de ocupação máxima é tanto, o índice é tanto e a permeabilidade é tanto. Mas você pode, em um quadro simples, mostrar, o código hoje fala isso, mas naquela época o prédio foi feito sobre esses índices. E a pessoa pode ver, será que como é que está o comparativo com o código? Claro que o código veio depois, mas a gente ter essa ideia de como esse prédio, qual é a defasagem que ele pode ou não estar em relação aos códigos de obras atuais. Isso é bem fácil, né? Você só fazer o cálculo a partir das suas plantas para ver como é que tá essas taxas aplicadas sobre o edifício. Deixa eu continuando aqui. Na sua dimensão, eu acho que é a dimensão histórica, que é a partir da 111. Ela tá legal porque ela conseguiu sintetizando várias coisas. E aí, como você se propôs a pegar essas coisas do ciclo do algodão, do ciclo da indústria, e foi avançando, né? Até chegar, aí você trabalhou o Art Deco. Mas aí eu senti falta justamente de como você trabalhou tudo isso, entrar na parte do moderno também, já que é o discurso do seu prédio, do seu objeto de estudo. Então, até botei algumas coisas que você pode trabalhar, por exemplo, a verticalização no centro, como, por exemplo, o caso dos prédios de Hugo Marques, o Tertuliano Dionísio com a obra institucional, que também chega em Campina Grande com essa força. Então, como você parou no período Decó, você pode colocar mais uns dois, três parágrafos mostrando até chegar nesse período da modernidade. Até por ser o período em que o seu objeto está inserido. Então, acho que é importante a sua dimensão histórica não morrer ali no Art Deco, mas ele prosseguir e mostrar como é que aquele centro ele teve essa transição, né, do Deco para o moderno, que acabou acontecendo também. Deixa eu ir lá. Deixa eu ver aqui o próximo. É, eu coloquei também algumas observações sobre imagens com baixa resolução, porque às vezes você usou algumas imagens do Google Earth, né, do satélite, e aí elas ficaram com muita baixa resolução. Eu acho que como você tem as imagens de drone, às vezes nem é preciso trabalhar com essas imagens baixas, você pode trabalhar, quando quiser usar as escalas maiores, igual essa da 128, sempre usar as imagens do drone, porque ficou bem pixelado quando você acabou explodindo, estampando as imagens maiores. E isso aconteceu algumas vezes aqui que eu fui marcando também. É,
pulando aqui. Sua análise do entorno ela está bem rica, assim, você realmente fez um estudo bem avançado, né, sobre apoiado em Gordon Cole, em Kevin Lynch, acho que está bem explicado cada coisa. Eu só coloquei observações quando chega lá na frente, nos condicionantes do terreno. Por quê? Porque algumas coisas podem ser ajustadas para facilitar a leitura. Por exemplo, você pode enriquecer a sua análise inserindo os gráficos que você cita no texto. Você citou os dados do Projeté, né, que é aqueles índices que gera a rosa dos ventos, que gera o índice da temperatura do bulbo seco e bulbo médio, que tem o índice pluviométrico. Então, eu acho que você pode só exportar as imagens que o site gera e colocar junto com esse desenho aqui para ficar mais gráfico, né, os condicionantes, para não ficar só o mapa dos ventos com a topografia. E deixa eu ver aqui. E outra coisa é que no texto você cita muito sobre a questão da ventilação no edifício, sendo que o que você mostra no mapa, o bloco está sólido, né? Então eu botei uma sugestão. Você, para não ficar assim tão abstrato, você pode pôr uma ampliação da sua planta mostrando os fluxos dos ventos sobre ele, porque você citou a importância da implantação e como as fachadas ela tem esse diálogo de pegar esses ventos sudeste e leste. Então, como ficou o bloco preto pintado chapado, você pode ter uma ampliação mostrando a planta mesmo aberta, para mostrar que esse fluxo ele aconteceu, que as fachadas principais foram privilegiadas. Deixa eu ver aqui. Quando aconteceu de você colocar aquelas imagens da visão serial, eu até sugeri assim, você pode fazer o contrário, você pode pôr um mapa que está pixelado menor, que vai destacar só o percurso, e as imagens de satélite que mostram as visões, você coloca eles ampliado maior, porque aí você inverte e mostra o principal, porque eu acho que a ideia principal é mostrar o que você consegue ver no percurso, e não tanto o caminho. Então, eu acho que o mapa mostrando o caminho, um, dois, três, quatro, você pode pôr como fosse uma mosca menorzinho, e valorizar as imagens como um todo, para a pessoa até ter essa visão melhor do que você está querendo falar, de contraste, de amplitude, de focalização, de pontos focais. Então, tudo isso que você quer trazer no seu texto, ele valorizaria mais se você colocar essas imagens mais ampliadas. Pronto. A dimensão espacial interna eu vou pular, porque eu já comentei sobre isso, sobre melhorar essa questão da legibilidade dos mapas, e vou passar aqui para a dimensão tectônica. Deixa eu ver o que eu anotei. Interessante. Na tectônica, eu queria comentar sobre a cobertura, porque você escreveu assim, é na página 191, que a cobertura é em laje aparente, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, mas será que realmente era assim? Aí eu peguei e eu fui procurar naquela série histórica do Google Map, do Google Earth, né, que é os mapas que mostram a cobertura anteriormente como era. Porque eu pensei, não, eu acho que eu fiquei na dúvida, né? Será que já foi assim desde o começo ou tinha um telhado e eles tiraram? Porque a gente consegue ver assim algumas telhas brasileiras assim no canto. E aí realmente tem umas imagens mais anteriores dos anos 2000, tem um dos anos 2001, 2002, que mostrava que tinha um telhado em fibrocimento. Então, o que aconteceu, né? Eu acho que foi muito parecido com o caso da Casa Branca, que aqui estuda, né? Eu acho que aconteceu algum problema na manutenção do telhado, eles tiraram e nunca mais puseram, né? E aí ficou a cobertura plana. E isso é um problema, né? Porque a cobertura não foi pensada para ser plana. Então, não se sabe se tem permeabilização adequada, como é que tá os tubos aí dentro. Então, eu acho que o fato de hoje estar sem telhado nenhum de proteção foi o que também gerou você ter mostrado aquelas patologias na cobertura, né? Que apareceu crosta negra, apareceu infiltração. Então, eu acho que o que eu imagino possa ter sido isso, né? Eu acredito que talvez eles possam ter retirado essa cobertura e não tenham posto de novo. Deixa eu ver aqui outra coisa. Ó, na sua dimensão formal, eu só coloquei como observação que talvez seja interessante você trabalhar mais
como se deu a evolução do volume, né? Porque eu acho que você colocou a planta e o volume final, mas eu acho que é interessante mostrar, na sua visão, enquanto estudante da obra, como é que você acha que esse volume ele foi concebido, porque você já colocou o esquema do volume final, e aí eu acho que, para ficar interessante, eu acho que é bom mostrar esse processo de evolução da forma. Deixa eu passar. É, algumas questões de nomenclatura eu estou pulando, porque aí você pode ver depois. Mas eu acho que eu vou passar para o diagnóstico agora como um todo, que eu queria comentar um pouquinho sobre ele. Ó, no diagnóstico é o seguinte, eu achei que as suas feeds, elas estão bem detalhadas, assim, elas estão bem claras, o dano que você quer mostrar e a foto que ele está apresentando. Eu acho que, conceitualmente, os danos estão bons, os termos estão corretos, mas eu senti uma dificuldade na forma como você representou. Por quê? É, quando você trabalha com feeds, existe uma sequência lógica, né? Então, por exemplo, primeiro você mostrou o mapa de danos, ok. Então, essa é a sua fachada geral, e ela vai ter dizendo as feeds estão localizadas em tais lugares, ok. Só que quando passa o mapa de danos, você começa a apresentar as feeds. E as suas feeds, elas ficaram com as fotos e o texto. Sendo que acontece que algumas feeds, elas foram se repetindo. Por exemplo, tem uma que eu acho que é a feed 3, deixa eu só conferir. Que é quando você cita perda de material ou lacuna nas esquadrias. E esse componente esquadria e esse mesmo dano, ele se repete em outros feeds. Por exemplo, você abriu uma nova feed, que é a 6, para mostrar o mesmo dano, só que em outra esquadria. Aí o que é que eu pensei? Eu acho que para não ficar repetitivo, porque alguns danos, eles foram se repetindo e as fichas ficaram meio que baralhadas. Você pode pegar o dano, então, por exemplo, o dano de lacuna. Aí você pega a fachada do edifício e você mapeia todas as lacunas que você quer mostrar das esquadrias. E aí isso vai juntar tudo numa lacuna, numa ficha só. Isso pode ajudar a ficar mais claro para não precisar ficar indo e voltando. Então, isso serve para tanto para a lacuna quanto para esse outro que você usou para ter o de pichação, que aparece mais de uma vez, e o de alteração cromática, né? Mancha ou pátina. Então, você junta quais são as fichas que estão sob o mesmo dano, e aí você coloca uma representação das fachadas, já que você está trabalhando mais com a volumetria externa, e aí mapeia já tudo que você quer falar sobre as esquadrias, porque aí já mostra tudo de uma vez só e não precisa ficar mostrando nas fotos, para não ficar tão repetitivo. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui, peraí. E aí, na sua conclusão, eu também queria comentar sobre a conclusão desse diagnóstico, né, que é aquela tabela. Eu acho que também dá para fazer alguns concertos. O que acontece? Quando você trabalha dimensões, você colocou a dimensão esquadria, dimensão peles. E aí tem que ter cuidado, porque as esquadrias, eles são componentes das peles, né? E aí a coberta fica como componente das peles. Tudo bem que você pode ter a interpretação de que é uma quinta fachada, mas eu acho que tem que separar melhor as dimensões para não ficar parecendo que a coberta está junto com as peles, que eu acho que é coisa que não tem nada a ver. Então, você separar melhor as dimensões, até para ajudar na hora de colocar o estado de conservação. Porque como ficou aqui, eu até pensei, quando eu vi assim a primeira vez, eu pensei, nossa, mas ela falou sobre a coberta e não apareceu, mas é porque eu vi que a coberta está dentro de peles. Então, você pode separar melhor as dimensões, trabalhar de fato coberta, trabalhar estrutura, trabalhar peles, e aí quando for fazer a conservação, priorizar o que é que está pior ou não. Porque como você colocou os quatro ruins e só um regular, dá a ideia que a edificação está toda problemática, né? Tudo que você analisou está ruim. E eu acho que a ideia dessa tabela é justamente mostrar prioridades, né? Então, eu olhei para tudo isso e o pior está tal coisa. Se você sobrepõe tudo na mesma coisa, fica ruim de você tratar um diagnóstico sobre isso, né? Que fica muito, muito cruzado as informações. Deixa eu ver aqui. Pronto. Deise, eu acho que o último capítulo, né, que é da proposta como um todo, eu anotei pouca coisa, mas são coisas mais de texto, mas, mas é isso.
a minha questão com isso, a sustentabilidade, foi só isso. Eu acho que você tem um embasamento bom para trabalhar a questão da emergência climática, que é o que apresenta nessas figuras de projetos sustentáveis, mas eu acho que só faltou, na minha visão, essa interação com a questão econômica e social, que eu acho que pode ser interessante. Porque quando você traz o último quadro, que é a proposta de diretrizes do final, você traz os temas e as diretrizes, né? E como essas diretrizes elas podem ser alcançadas. Eu vi que tem muitas temáticas voltadas para a questão ambiental mesmo, né? Então, carbono zero, materiais de vidro circular, tem a questão do design biofílico. Então, eu acho que só trazer essa adição a mais para deixar o fechamento do trabalho mais dialogável com o que você propôs no objetivo no tempo do trabalho. Mas, no geral, é isso. Eu acho que você está com conteúdo, conteúdo bom, bem feito, mas é só esses ajustezinhos para você conseguir fazer essas conexões de forma mais clara, para não ficar, assim, algumas coisas um pouco dispersas. Mas são observações que você vai poder ler com mais calma e aí você vai refletindo com a sua orientadora sobre como é que você pode ajustar essas questões, tá bom? Mas, no geral, é isso. Eu agradeço pelo convite mais uma vez e parabenizo aí por conclusão do seu trabalho, viu? Eita, Ivanilson, canaliza, menino. Olha, com só quantos minutos, Ivanilson? 34. Danos. Ele destrincha bem. É bom. Eu anotei aqui e depois a gente comenta. Eu vou passar agora para Cainara as observações. Cainara, depois a gente retoma, Ivanilson e Deise. Eu anotei aqui também, viu, Deise? Tudo. Estão conseguindo me escutar direitinho? Sim, Tudo sim. direitinho. Pronto. Então, agradecer mais uma vez, né, o convite de Caqui, de Deise, de dizer que logo no início, né, na disciplina de TCC, quando Deise apresentou o tema, né, eu fiquei muito feliz, assim, pela forma como ela trazia um olhar até então não explorado para as questões patrimoniais, que é essa articulação do patrimônio com a sustentabilidade, né? Escolhendo um objeto assim tão importante, a gente tem objetos tão importantes nessa área central, né? A gente recentemente teve, infelizmente, né, nessa última semana, né, um incêndio, né, no antiga sede da prefeitura, né, que foi o Grande Hotel, né, que eu acho que é uma questão que mostra, teve um princípio de incêndio que não gerou, né, ainda bem, assim, não gerou vítimas, né, ou não conseguiu estar lá, conseguiu ser controlado, mas eu acho que essa situação, assim, acho que ela só reforça o ponto de vista, né, e a urgência da gente debater acerca do estado de conservação e de medidas, né, com relação a essas edificações que têm uma dimensão, têm valores históricos, patrimoniais e, inclusive, de sustentabilidade e a questão da segurança, tem tantas questões ali importantes para serem discutidas e debatidas. E aí eu acho que só reforça, né, a importância e a relevância de trabalhos, de pesquisa, de reflexões, como a que Daisy se propõe a abordar. Né? Então, parabenizar a Daisy, a orientadora, né? E todo o esforço que culmina agora nesse momento, né, de defesa, de conclusão dessa etapa, na formação tão importante, né, e primordial na formação de Daisy. E aí, só uma observação antes de eu trazer as minhas considerações. Olha, pense numa turma diferenciada, viu? A Diva disso, né? Matheus, né? E Jobson também já participaram de algumas bancas, e eles, os olhares que eles trazem, chega, vai dando um orgulho na gente, né? Eita, esses meninos estão conquistando, né? E fazendo a diferença, né?
E aí trazendo, assim, uma verdadeira aula, né? Com esse olhar mais criterioso, né? E aí já deixa a sugestão desse, pega esse documento de Ivanilson, que aí seu trabalho já é um bom trabalho, é uma contribuição, só para você ficar relaxado, né? Teu trabalho é um bom trabalho, cumpre os requisitos, né? Para um trabalho de conclusão de curso, né? Mas esse olhar, né? Tão detalhado e tão esmiuçado que Ivanilson traz, né? Assim, eu acho que é uma contribuição super valiosa e preciosa, né? Para que o teu trabalho ele possa vir ficar como uma referência, ainda mais pela importância de ser, acho que um primeiro trabalho, né, que articula a dimensão patrimonial de sustentabilidade. Agarra aí esse documento quando tu receber desse. E aí, assim, você faz, né, ver o que é que você faz ajuste para agora, né, e guardar até para trabalhos futuros, para continuidade, viu? Que acho que é... E a importância desse momento, o momento da defesa, é esse mesmo, porque é a última etapa, assim, é o único momento, aliás, o único não, né? É o último momento que a gente tem, né, para trazer ainda um outro olhar, uma contribuição, né, de você enquanto aluna, né, o nosso último momento, assim, de Deise aluna, né, a partir daqui a pouquinho, vai ser a Deise profissional, né, então acho que esse é um momento super importante, né, para a sua formação, e eu acho que se estende, né, inclusive para os alunos que estão aqui presentes acompanhando também, para o processo de formação, tá certo? Eu fiz algumas observações também, algumas que coincidem com Ivanilson, principalmente de, de caráter mais formal, né? Sei que você tem... A gente fez algumas discussões, né, na época de TCC, em sala, então você tem, assim, uma bagagem, assim, muito importante, né, eu acho que... E aí eu vou fazer assim, dois tipos de conjuntos de comentários. Alguns que você não necessariamente precisa corrigir, né, não são para corrigir o documento agora, tá certo? Não necessitaria, mas assim, como processo, para o seu processo de formação, e aí vai que você quer participar de seleções de mestrado, acho que são considerações importantes, e outras menores, assim, que eu acho que seria importante para fazer o ajuste no volume, tá certo? Antes do depósito. E aí, questões, assim, mais gerais, né, para você pensar um pouquinho para trabalhos futuros, né, caso você não quero seguir na carreira acadêmica, quero me especializar para trabalhar com as questões patrimoniais. A introdução, né, e às vezes assim, isso é muito natural, né, do aluno, mas eu já toquei nesse assunto no resumo e vou falar mais à frente nas considerações, né, no aporte teórico. Mas a introdução, e aí parece redundante, né? Mas a introdução ela tem essa finalidade de introduzir as questões que vão ser destrinchadas e trabalhadas mais adiante, seja no aporte teórico, seja no aporte metodológico, né? E no trabalho, né? No decorrer do trabalho, no corpo do trabalho. E aí acho que tem uma questão que acho que seria importante, né? Destrinchar mais, que é a sua problemática, que é central, que é essa articulação, né, entre as questões patrimoniais e essa dimensão da sustentabilidade, né, como elas se encontram, como elas se entrelaçam, né, e esse olhar, porque isso é que faz a diferença, assim, esse é a cereja do bolo, né, é o seu diferencial enquanto pesquisadora, que você se propõe, e fazer isso, assim, a nível de graduação, é um desafio, né, no trabalho de graduação, né, mas aí, olha, guarda isso, né, do jeito que está, assim, já está lá no seu documento, né, eu acho que não seria necessário mexer nisso, não, mas se você for dar continuidade num artigo, né, em outros momentos, né, lembra só, olha, vou destrinchar isso mais adiante, mas na introdução
é importante eu já deixar, né, essa problemática bem clara, né, como é que elas se encontram, né, quais são as possibilidades de discussão, por que que é importante, né, e o quanto isso, assim, né, a gente já tem alguns trabalhos que fazem essas análises, mas o quanto isso é importante de ser aprofundado, certo? Qualquer dúvida aí tu fala depois, tá certo? Aí, nesse sentido, assim, você faz o seu objetivo geral, né? Eu acho que está claro, né? Nos específicos, eu acho que Ivanilson trouxe questões, assim, importantes, eu também tinha feito, anotado, né? Algumas sugestões, assim, o geral eu acho que tá bem claro, conciso, mas eu acho que os específicos, né, eles precisariam, né, repensar direitinho, né, a redação, né, mas assim, não vou me deter não, porque acho que Ivanilson já trouxe, né, acho que considerações bastante importantes. E aí, deixa eu avançar, eu acho que você traz, a introdução ficou bem acanhadinha, mas na metodologia você já destrincha, assim, com os quadros, com as figuras, que eu acho sempre muito didático, e deixa muito claro, assim, como você entende, como você se apropria, né, dessa metodologia e adapta para o seu caso especificamente, né? Fiquei aqui, acho que talvez, assim, trazer, e aí você traz essa metodologia bastante, né, coerente, né, adaptada. Talvez, assim, aí, para esse momento, para esse documento, não, né, mas caso você queira, né, dar continuidade, né, em pesquisas futuras, né, eu acho que valeria a pena, já aqui nessa parte da metodologia, né, você dizer assim, olha, de que forma essa discussão da sustentabilidade, ela se articula e ela aparece aqui na maneira como você vai desenvolver a análise. Porque quando você faz a proposta, elas aparecem, né? E assim, que foi a parte que eu achei muito bacana, né? Quando você traz, né, a discussão que você faz, né, acerca dessas dimensões relacionadas ao patrimônio, como isso aparece tão claramente nas suas diretrizes, né? Isso, assim, muito legal. Assim, acho que para trabalhos que você faz isso, né? E eles aparecem, tanto que eles aparecem nas suas diretrizes, aí eu acho que valeria a pena, né? Você traz um aporte teórico, né? Traz as questões, eu acho que também vou passar bem rapidinho, né? Porque acho que muitas Ivanilson já pontuou. Acho que só ficar atento a algumas siglas. Por exemplo, deixa eu ver, na página 55, né, você fala sobre o Recime, a rede como não tem a lista, né, das siglas, aí eu fiquei perguntando o Recime que você faz referência, Recime 2020, que eu também não sei se passou batido, mas eu não encontrei nas referências. Seria a rede de cidades médias, o Recime é a rede de cidades médias, a rede de estudos, né, de pesquisas, né? Pronto, aí isso é importante, já que você não tem a lista de siglas, né, seria importante colocar como nota de rodapé, tá certo? Até porque seu trabalho vai ficar como referência para outros trabalhos, né, da mesma forma que você usou, né, o relatório de Ivanilson como referência, né, o seu trabalho também será Guedes 2025, né, ele vai também aparecer em outros trabalhos. Aí é importante a gente fazer esse ajuste, eu acho que é importante para fazer no volume que vai ficar no depósito, tá certo? E aí, assim,
ainda sobre o aporte teórico, né, eu senti só um pouquinho falta da discussão acerca da sustentabilidade, que você optou, deixa eu só aqui, a trazer ela mais adiante, né, mas assim, fiquei pensando se ela não deveria já aparecer aqui, sabe? Mas assim, isso você traz, né, a sustentabilidade, você fala sobre a Agenda 30, né? Senti falta também de fazer uma referência, né, aos ODS, mas o Ivanildo falou, né, do ODS, principalmente do ODS 11, né, como Ivanilson pontuou, e aí você traz uma referência que é RIBA 2020, e aí eu não encontrei essa lá nas referências, eu encontrei uma que era RIBA, aí você, mais à frente, você traz uma RIBA 2022, aí eu fui olhar nas referências, né, esse RIBA era a editora, assim, era importante dar uma conferida, certo? Nessas referências, na RIBA 2020 e na RIBA 2022, né? A 2022 eu ainda encontrei como se fosse sendo a editora de um documento, né? Que está lá nas referências. Aí seria bom dar uma conferidazinha, né? Considerando, e aí, isso aí não, essas são questões que seriam importantes para o volume final, né? Considerando isso que o seu trabalho vai ficar como referência, tá? E aí um ponto que, assim, não necessariamente para agora, mas para trabalhos futuros, né? Você traz essa questão da sustentabilidade com essa referência, seria importante também trazer outra referência, para você não ficar com um ponto só a partir de um referencial, né? Mas que você pudesse fazer esse diálogo, essa construção, trazer outros aportes, né? Até porque, mesmo sendo algo recente, né, a gente tem, por exemplo, fazendo uma pesquisa rápida, né, a gente teve alguns eventos que faziam a discussão do patrimônio cultural e do desenvolvimento sustentável, né, que gerou alguns artigos, né, alguns trabalhos que poderiam ser interessantes, né, se você quiser dar continuidade, né, não vou, né, nesse momento, assim, a gente só faz o ajuste que é necessário, né, a gente não vai, né, ir buscar outras referências, mas caso você queira, né, seguir e dar continuidade nesse diálogo, nas pesquisas e na produção, aí seria importante buscar outras referências para deixar, né, a tua análise ainda mais fortalecida e consolidada, né, para além dessa referência que você traz, né, porque existem diferentes abordagens e possibilidades de fazer essas conexões. Aí eu acho que seria interessante, né, que você, né, nessas pesquisas futuras e na continuidade, você fizesse essas amarrações, né, trouxessem essas abordagens, porque aí tem a questão, né, por exemplo, da eficiência energética, tem uma colega que, inclusive, participa do Docomomo, né, foi minha colega de doutorado, Paula Maciel, que é coordenadora do curso de arquitetura da Universidade Católica, né, a tese dela, ela fazia justamente essa discussão, né, a partir dessa articulação. No caso dela, ela conversava, ela dialogava muito, pesquisava a questão da eficiência energética, né, sobre novos usos, né, e abordando a questão da arquitetura moderna, né? Então, só para tu ver assim o quanto campo tem para você ir dar continuidade, seguir pesquisando, seguir se aprimorando e trazendo também a sua contribuição, né? Deixa eu ir avançando aqui, e aí eu acho que chega na parte do desenvolvimento propositivo, né? Não sou da área de patrimônio,
né? Mas eu acho que as contribuições muito... Sempre aprendo nas bancas que Caqui me convida, né? E eu acho, assim, o máximo quando você aprende com... Né, aprendi muito com o Ivanilson, olha como, assim, a gente está sempre, né, avançando, né? Mas, assim, eu acho que foi que você trouxe, né, um olhar bastante... E uma das coisas que eu acho mais legais, assim, é porque você não se limita a olhar o objeto arquitetônico, mas isso é uma característica de todos os trabalhos que a gente acompanha do Grupal, né, que essa análise é sempre articulando a arquitetura e o lugar, né, você tem essa preocupação de entender esse entorno urbano em diferentes escalas espaciais, você dialoga com o município, dialoga com a zona, você dialoga com o entorno imediato, e eu acho isso sempre muito bacana e muito pertinente, né, você traz todas as dimensões, né, e faz essas análises, inclusive trazendo as considerações parciais, que são elementos super importantes para a construção, né, e aí eu gostei bastante, assim, das proposições, né, dos guias, das diretrizes, né, de conduta que você traz, né, ao final, porque elas dialogam bastante com todo o percurso que você fez, né, e aí é nessa proposição que eu senti, eu sei que ela ainda tinha muita coisa para falar, para ter apresentado anteriormente, né, nesse aporte teórico da sustentabilidade que eu tinha falado, né, porque a maneira como você sistematiza e traz as suas proposições, as suas diretrizes, mostra, assim, o quanto você, né, para você construir e trazer essas propostas, assim, fica claro o quanto você deve ter ido atrás, lido, pesquisado, estudado, né, porque elas aparecem não de maneira aleatória, né, elas seguem uma base metodológica muito consistente. E aí isso que mostra, eita, ela podia ter ainda consolidado muita questão do aporte teórico e do aporte metodológico, fazendo, né, esse link entre essas duas categorias que você traz importantes. E aí eu acho, aí fica a dica, assim, se você quiser fazer, né, a proposição, né, para seguir no mestrado, né, lembrar, né, deixar todo o seu percurso bastante amarradinho, né? Porque a gente vê que quando você traz essas diretrizes, as diretrizes projetuais e a maneira como você articula, elas mostram o quanto você, né, estudou, pesquisou, leu, né? E fica claro isso. Tá certo, Deise? Pronto, mas no mais, assim, parabenizar você pela sua trajetória, dizer que eu estou bastante feliz por estar aqui participando desse momento, né? É aquilo que você precisar mais à frente, né? Conta sempre comigo, né? E espero encontrar você mais alguns anos lá na frente, agora, aí como avaliadora também, viu? Obrigada, Deixar, Kainara. com certeza. Bom, gente, então, após ter ouvido Ivanilson, ter ouvido Kainara, e eu acho muito legal, Deise, porque são contribuições que somam, né? E que fazem com que a gente costure os ajustes finais para essa entrega, né? Eu queria esclarecer umas questões, até para a banca, sobre Deise. Eu gosto sempre de fazer uma retrospectiva assim, do aluno, da aluna, né? A Deise, ela, quando me procurou, já tem uns anos, já tenho, então, eu acho que mais ou menos o mesmo tempo, né, desde o Rudão, uns 2 anos atrás, a Deise me procurou, viu, Kainara? E dizendo, Caqui, eu queria trabalhar, fazer alguma coisa com sustentabilidade. Ela, ela sempre ela teve um olhar, né, para essa questão, para esse tema da sustentabilidade. E eu pensei, como a gente fazer um link com o trabalho do Grupal,
com que a Deise queria, e como ter acesso a algum objeto que a Deise pudesse facilitar o seu trabalho. Né? E aí, participando do ICOMOS, como membro do ICOMOS, né, principalmente, e que essa discussão climática vem sendo trabalhada, as mudanças climáticas, os efeitos climáticos, vem sendo trabalhado já há uns 3, 4 anos pelo ICOMOS Brasil, inclusive foi o tema do ICOMOS Internacional, que aconteceu ano passado, em novembro, em Ouro Preto, e a gente estava lá. E esse ano, de novo, o ICOMOS traz isso, nesse evento nacional que teve, um mês atrás, que a gente estava lá também, e o Ivanilson estava comigo, ele pôde ver isso, né? E eu vou te dizer, viu, Kainara, e Deise e Ivanilson, eles sabem, porque eu tenho dito, é impressionante como esse tema de relação patrimônio e sustentabilidade é novo para algumas pessoas e para a academia no Brasil. Porque quando eu coloquei isso no meu projeto de pós-doc, pasmem, a banca da USP perguntou, mas qual é a relação entre patrimônio e OBS? E eu tive que justificar. Acreditam? Aí eu tive que dizer, nossa, olha, na reunião tal do ICOMOS, o ICOMOS Internacional, já vem trabalhando as mudanças climáticas, tanto que nós colocamos, né, como um dos eixos do seminário do Documum Norte e Nordeste, que a gente está organizando em Belém. Criamos 7 eixos, e um deles é modernidade e mudanças climáticas. E a Kainara citou o trabalho da nossa colega Paula Maciel, coordenadora da Unicap. Eu tive num evento esse ano na Unicap, justamente com essa discussão e levando o meu olhar de pesquisadora do moderno, relacionando com os trópicos e participando de uma banca, que aí é importante Deise ver, de uma banca aqui de doutorado, de qualificação, do Eduardo Gasparello, que trabalha também, não só a modernidade, mas com enfoque maior para esse olhar, sobre essas relações entre soluções climáticas, mudanças, né, as mudanças, os extremos que a gente está tendo, ventania, temporais, não sei o que, e isso como altera o patrimônio, né? E que acaba trazendo toda uma discussão que também está por trás disso, que é a questão do carbono, né? Do carbono 14, o desperdício de energia construtiva. Quantos metros cúbicos, inclusive, olha como é tudo interligado. A gente chegou do Seminário Nacional do Documum Brasil e nós assistimos uma palestra, uma mesa, onde o professor Lucas, lá da UFRJ, um engenheiro, né? Porque os engenheiros agora estão dialogando muito por essa questão dos fenômenos químicos relacionados à preservação do patrimônio. Então, Deise, é um campo novo no Brasil, como Kainara colocou, certo? E como eu, desde o início, costurei isso para você, de você trazer a sustentabilidade para o patrimônio, e a gente ficava pensando como, né? E eu acho que Deise, como ela gosta muito do tema de sustentabilidade, inclusive foi o primeiro tema, né, Deise? Era sustentabilidade. E eu puxei para isso, patrimônio. E agora, é interessante ver que, devido a essa novidade, a essa inovação, e principalmente no nosso curso, eu acho que é um dos primeiros trabalhos que está puxando para esse olhar. Não é fácil, porque a bibliografia, a gente conta nos dedos o que tem publicado no Brasil, né, sobre isso. Gostei de saber que a tese de Paula é sobre isso. Eu acho que Deise pode baixá-la, né, e acessar. E eu também posso te mandar, Deise, o trabalho do Eduardo, que eu mandei até para o Elton, né, sobre a cultura bioclimática e tal. Mas eu vou mandar para ti,
para complementar, porque o Eduardo fez uns estudos muito legais na banca de qualificação dele, e traz essa relação e o tópico da ODS 11, certo? Que é a que relaciona patrimônio e sustentabilidade nessa discussão. Mas, dito isso, certo? Vamos aqui para os fatos. Eu vou procurar ser rápida pelo avançar da hora, certo? Eu anotei tudo, vai estar gravado aqui. As observações. Agora, eu queria dizer, Deise, que, sinceramente, como eu te conheço, eu sei como você é preocupada, ansiosa, tensa. Eu conheço a Deise, é computador que dá problema, que quebrou no meio do trabalho, orientação que não deu certo, porque no dia o computador dela deu um tilt, mas mesmo assim a gente tirava o atraso, ia vendo. Algumas coisas passaram por conta desses percalços, mas eu acho que são coisas tão pequenas em prol do trabalho grandioso desse que você fez. Às vezes você peca por excesso, mas como já dizia meu pai, que era um filósofo, é melhor pecar por excesso do que por falta. É muito mais fácil você cortar do que você adicionar. Então, eu digo para os alunos, eu vivo dizendo isso para o pessoal do Ninter e repito aqui, cuidado com o Canvas. O Canvas é massa, mas o Canvas, você tem que peneirar. Essa questão da diagramação, dos parágrafos grandes, se você aquilo ali diminuir, botar dentro da norma, do velho bold, sabe? Você vai formatar rapidinho isso. Entende? Porque realmente fica espaçado demais e fica parecendo enchimento de linguiça. E não é o caso. Eu acho que você pode concentrar aqueles parágrafos, diminuir, né, esse espaçamento, tá? E realmente não ser redundante, Deise. Se você tem mais de 200 fotos de drone com altíssima qualidade, certo? Então, tire aquelas do Google Earth, não precisa. Porque se você tem aquelas boas todas que você fez depois, é só substituir, detona aquelas antigas do Earth, porque tu tem um acervo maravilhoso de drone. Então, substitui. Eu estava vendo, quando o Ivanilson falou, a questão da legenda dos mapas. Realmente, na maior parte, tu botou o fórum rosa, na legenda, ele no mapa está preto, na legenda está rosa, mas isso é besteira. Tu vai lá, ajeita isso no instante. As vias, ajeita, porque é importante passar o pente fino. Mas o trabalho é tão grande, a gente estava com tantas preocupações de tanta coisa, que eu acho que isso aí, agora, com calma, você vai revisando mapa por mapa, ajeitando, imagem que não está ruim, joga fora, substitui pelas boas que tu tem, diminui aqueles parágrafos, corrige a BNT. Eu corrigindo do Elton um dia desse, falei a mesma coisa para ele. Você cita autor, cita ano, tem que botar a página. Então, passa o pé fino nisso, porque esses trabalhos vão ficar arquivados. E se a gente não diz isso, né, às vezes a gente parece repetitivo, porque eu falo tanto isso para vocês, mas mesmo assim vocês esquecem. Então, mas bota, porque senão quem leva a culpa depois é a orientadora. Ah, não leu, não viu, e a gente está falando aqui, está deixando registrado, né, que esse é o momento de ajustar, certo? Essas questões textuais, certo? Que são importantes, porque é um trabalho científico, e vai ficar arquivado, vai para a biblioteca, todo mundo vai consultar, então isso é importante, certo? A questão gráfica, você produziu, tuas filhas estão lindas, eu chego a ficar orgulhosa, porque o que eu vejo de representação pobre, de professoras doutoras, professores doutores, com apresentações primárias, mas eu vejo meus alunos, que trabalhos bonitos, que desenhos bem feitos, que mapas de danos legais, só precisa corrigir conteúdo. Porque eu assisti nos últimos meses, eu acho que eu fui para uns 4 congressos,
e a gente conta nos dedos as apresentações boas, bem feitas. Então, os trabalhos de vocês estão com um excelente padrão gráfico. Só precisa corrigir direitinho o conteúdo, revisar para não acontecer determinados tipos de omissões, tá certo, Deise? Mas você produziu mapas super legais, os teus mapas de danos tão bonitos, a tua representação gráfica está interessante. Agora, passa o pente fino nisso, tá certo? Quanto ao... Deixa eu ver aqui, porque foi para a página que estava lá no outro. Eu achei muito boa a ideia, certo? Antes de passar para a ideia de Kainara, da questão da problemática, na questão do aporte teórico desse, faça o seguinte, você, no item de conservação, explore a carta de Burra, porque a carta de Burra trata sobre conservação. Então, explore a carta de Burra, que você não explorou como cartas patrimoniais. Então, porque lá tem o que é conservação, e o que fazer, o que considerar. Explore a carta de Burra e coloque ali como conteúdo. Na sustentabilidade, no conceito, pegue o artigo, o ponto, princípio 11, ODS 11. Explore o ODS 11 na sustentabilidade, tá certo? E no conceito de patrimônio, no lugar de ficar só com a Constituição, pega Choé, certo? Pega nas próprias cartas patrimoniais e adentra ali, adiciona, certo? Porque aí fica mais rico. Eu sempre digo que o aporte teórico não pode ser só um autor ou uma referência. É bom sempre a gente contrapor 3. Aí, e vai do nível internacional para o nível nacional. Tá certo, Deise? Acrescenta isso, porque isso aí você faz num instante. Isso aí não tem bicho-papão. Tá certo? É só pegar a carta de Burra, você pode pegar o conceito da Carta de Veneza também, do que é patrimônio, textos da Françoise Choé, que é a alegoria do patrimônio, certo? São textos basilares, né, para conceituar patrimônio. Tem um livro que eu gosto muito, mas, infelizmente, eu não estou com ele aqui para escanear, que é organizado pela Cristina Meneghello e pela Alice, sobre Dicionário Temático do Patrimônio, publicado uns 2 anos atrás na Unicamp. É bem bonzinho, sabe? Porque ele conceitua, assim, bem basicamente, cada tipo. Mas isso para o mestrado, futuramente, seu projeto de mestrado, certo? Eu achei interessante essa informação do Ivanilson sobre a cobertura. Ivanilson, se tu puder mandar, por favor, essa imagem que tu coletou, porque aí a Deise prova que tinha uma coberta com fibrocimento, a velha telha de cimento amianto. E, com certeza, a gente vê ali na imagem que tinha umas vigas, que era para sustentar as tesouras. Aquela coberta não era plana, não era, certo? Aquela coberta, com certeza, tinha queda de águas, né? Porque você vê nas fotos do drone aquelas vigas, Daisy, que como se aparasse as 2 águas, só que a gente não tem certeza. São hipóteses, né? Mas, como tem esse documento do Google Earth, de, sei lá, de 20 anos atrás, e aí bota, supostamente, né, supôs que tinha uma cobertura assim, enquanto a gente não encontra algum desenho que prove, né? Porque a gente só pode dizer provando, certo? Então, eu acho também, Deise, a gente vê sempre isso em Projeto 5. Vocês, às vezes, são muito detalhistas, mas não precisa ser tanto. Eu acho que pode, sim, juntar danos como lacunas, como pichações, que repete-se em várias fachadas, e você não precisa ficar fazendo uma ficha de dano de cada, porque senão fica meio repetitivo. Essa ideia de Ivanilson, de juntar, que a gente faz isso em Projeto 5, a gente junta e coloca onde é que ele está presente aí.
fachada tal, na parte superior, escreve. E se for o caso, você pode até complementar como um mapa de dano só sobre as lacunas, mostrando tudo que é lacuna ali, ó. Lacuna aqui, 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 e uma feed só, para não ficar fazendo 5, 6 feeds do mesmo tema. A mesma coisa com pichação. O prédio está tão pichado, coitado, que é pichação para tudo que é lado. Então, você não vai fazer pichação daqui, pichação dali, você faz pichação. Certo? Agora, onde é que ele está presente? De uma forma assim, assim, assim. Aí marca numa mesma feed. Tá certo, Deise? Enxuga as feeds. Tá certo? E agora, deixa eu ver se Ivanilson colocou mais alguma coisa. Consertar a tabela de conservação. Deise. A tabela de conservação, a gente tem a ordem, Deise, do template. Tu não seguisse. Porque tem que vir, ó, como se fosse um memorial descritivo. Tu misturou ali. Tu tem que deixar, ó, estrutura, cobertura, peles, esquadrias, elementos fixos, elementos móveis. Cobertura não é pele. Cobertura é elemento construtivo. Então, estrutura, cobertura, peles, certo? Segue o mesmo template de projeto 5, tá certo? É só ajustar aquela tabela para ela ficar certinha, porque realmente ela veio com esse erro. Eu acho importante, tu na introdução, voltando para fechar com as observações de Kainara, e aproveitando aqui que a gente está corrigindo, está fazendo essas correções para a entrega do documento final, eu acho importante que lá na introdução, Deise, tu fale isso que eu falei aqui, da novidade desse tema, e que Kainara levantou. E que a gente, né, e que Ivanilson também corrobora com isso, tanto que a gente fez um eixo sobre isso, essa relação de patrimônio e sustentabilidade, que é um tema novo, presente, que teve na Bienal de Arquitetura, eram os extremos. Fale sobre isso, que esteve também no Projetar, que esteve também no Docomomo, que esteve também no ICOMOS, tudo isso com sua orientadora lá, presente, assistindo, não pode ser caso de ferreiro perto de pau. Então, coloque lá na introdução essas informações, porque aí o povo que lê seu trabalho, né, Kainara, vai ver que você está antenada com isso. E você pode até usar essa citação que Kainara fez, que é um tema novo, que, inclusive, Maciel, aí você vê o ano que a Paula defendeu, escreveu sobre isso, e que você está retomando isso, né, seguindo orientações. Entendesse, Deise? Lá na introdução. Acho também que lá na introdução, tu podes, depois dessa abertura, botar a questão central do teu trabalho, como Kainara levantou. Isso a gente faz muito em mestrado. Qual é a questão central do trabalho? Qual é a problemática? Eu lembro que eu dei uma aula no Minter só sobre isso. Então, qual é a questão central do teu trabalho? Relacionar a conservação patrimonial com as discussões de sustentabilidade. Isso, de que forma? É a questão. Entende, Deise? Aí tu faz um parágrafo colocando a questão central do TCC é essa. Tá joia? Outra coisa, todos dois falaram e passou batido por mim, porque quando a gente está corrigindo, eu vou corrigindo partes. Frankenstein, eu vou corrigindo capítulos. E a gente acaba sem ver tudo, né? Vai parte tal, parte tal, parte tal. Siglas. Deise, pega no início, faz uma tabelinha de siglas. Tudo que é sigla que tiver no teu trabalho, tu bota lá na antes, eu acho que é depois do índice ou antes, eu não me lembro bem. Mas é só pegar BNT, local das siglas. Geralmente a gente coloca antes do texto, para a pessoa saber, não precisa ficar repetindo o que é isso, o que é aquilo. Tudo que é sigla, você organiza no começo, tá joia? E bota. A gente vai exigir isso aí.
Deixa eu ver o que mais. E outra coisa, gostei muito. Olha, mas o trabalho fica bom no final. Aí tem que voltar do final para o começo para corrigir. A tabela, a proposta de diretrizes projetuais, Deise, tua, parabéns. Está muito legal, certo? Porque você conseguiu concentrar tudo ali. Agora, aquilo ali, se você for destrinchar aquilo, nossa, dá muito pano para as mangas, Deise. E eu vou lhe fazer uma provocação. Você vai mandar já, né, Ivanilson, que já está com abertura de chamada de trabalhos. Qual é o eixo, Ivanilson, do Docomon Norte e Nordeste? Patrimônio e mudanças climáticas. Você vai levar, fazer um resumo, né, sobre isso. Ô, Deise, agora é você, Deise. Eu já falei demais, só para arrematar o que os colegas disseram, e eu passo para ti agora, Deise. Deise, o som, microfone. Perdão. O resumo do Documon eu também já estava de olho. Pensaram, botou no grupo. Aí já vi, publicações. Sim, alguns comentários que fizeram Exato. realmente foi por erro meu, nas loucuras do programa Falhando e tal, na parte de sustentabilidade e conservação, eu tinha escrevido um pouquinho a mais. Só que foi perdido no programa, aí no desespero foi no possível. Mas eu anotei tudo aqui e vou consertar bem direitinho. Que bom que Ótimo, gostaram. então, Deise. Eu acho que tem tudo, né, para aprofundar e fazer uma boa proposta de mestrado futuramente. Bora fazer o seguinte, eu peço que os convidados se retirem rapidinho da sala e vocês em 5 minutos voltam. Eu aviso lá no grupo para a gente deliberar aqui, tá joia, Deise? E, bom, após a banca se reunir e deliberar, Deise foi aprovada com um tema novo, contemporâneo, patrimônio e sustentabilidade. Parabéns, Deise. E agora a gente só pede, a banca só pede os ajustes, né, com esse cuidado do Canvas, né, dos espaçamentos, de evitar deixar uma linhazinha só, diminuir o parágrafo, dar uma revisão com a BNT, com as páginas, viu, Deise? E acrescentar o que for possível, como a Kainara estava colocando aqui, né? Não é que você vá acrescentar tudo, mas o que for prioridade, Deise, que for possível, faça. Você tem 30 dias dentro do cronograma oficial, dias úteis, certo? Agora, veja também a sua questão pessoal acadêmica, se tem alguma seleção em andamento, né, da UNB, de outras universidades. Porque você pode entregar até sexta ou deixar para o dia 26 de janeiro. Porque o recesso da universidade começa dia 19 e dia 26 de janeiro retoma. Aí você me avisa, porque eu vou, para você ter os documentos do SIGA e da coordenação, eu tenho que depositar o teu trabalho final, entendeu? E tem que ser enviado para a biblioteca. Ficam algumas pendências de estágio, aí eu acho que eu consigo me formar mesmo lá para fevereiro, na volta do recesso. Aí eu acho que dá certo. Tudo bem. Bom, pois, Deise, parabéns. Comemore esse Muito novo obrigada. degrau na sua vida. Parabéns. E é uma fase que se inicia. Mande seu resumo bem feitinho, vá aprofundando essa discussão, atualizando essa bibliografia, como a Kainara falou aqui, vá procurando artigos na internet que foram publicados muitos esse ano, tá bom? E obrigada, Ivanilson, de verdade. Obrigada, Kainara.